Ciência no Elevador, com Dona Claudine. Alô, Dona Claudine! Como você sabe que sou eu? Se é um Ah, telefone tirando a identificação. eu senti pelo cheiro da campainha aqui, ó. Ah, tô fedendo mesmo, normal. Querida, bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Tudo, Deus. E você? tudo Eu bem, tô querida. ligando para você. Eu tava vendo o site de notícia aqui e vi que tem alguns países liberando para viajar, né? O idoso. Eu já tomei 5 doses da vacina, não aguento mais. E quero viajar. Eu vi que a Argentina abriu, vou. Isso, isso, E vi que a França abriu. Vou isso mesmo. também, vou também. Vi que também tem ilhas da Polinésia abrindo, vou também. Isso eu não Você já sabia, não. viajou? Não, Polinésia, eu não sabia, não. Onde é que a senhora viu isso, que a Polinésia abriu? Ah, mentira, estou inventando. Mas eu queria ir para esses lugares loucos, diferentes, para ver coisas diferentes, uma ilha, para me afastar mesmo, viajar fazendo distanciamento social. Você não topa aí formar um grupinho dos idosos? Então, eu topo. Sabe para onde eu quero ir, Dona Claudine? Para um lugar chamado Ilhas Marquesas, que fica ali no arquipélago de Páscoa, perto do Tahiti, sabe? Ah, só você, né, querida? Quer tomar uma pina colada no Tahiti? Adoro. Eu vejo foto. Peraí, não é aquele lugar que tem as carrancas? É, as estátuas da Ilha de Páscoa, né, que a senhora está falando? Olha só, o idioma do pessoal dessas Ilhas Marquesas ali que eu falei para a senhora, dava uma pista de como que aquela população tinha chegado lá e feito aquelas estátuas incríveis, né, uma civilização bem legal. Aquilo que está lá, aquelas carrancas, não é de agora, do ano passado? Não, aquilo é muito antigo, Dona Claudine, muito, muito. Não, impossível. Você está mentindo para mim. Não é muito... Como que eles faziam aquilo? Quem era esse povo? Mas de quanto tempo? Só para eu ter uma noção para ver se eu estava viva. Então, os arqueólogos e os historiadores eles se perguntam isso, essa mesma pergunta que a senhora fez, há muito tempo mesmo. E principalmente eles não conseguiam entender como é que tinha população, como é que tinha gente morando ali nas Ilhas Polinésias, porque é um Pois arquipélago é. super isolado, assim, né? É, Mas ele, é verdade é que se enfia. Tenho certeza que tinha brasileiro lá. Se você for, tem brasileiro. foi uma das regiões do planeta Terra em que a população humana chegou por último, né? Um dos lugares mais recentes onde há população humana. Os pesquisadores, cientistas que são aí dessa área, eles não conseguiam entender de onde essas pessoas tinham vindo, né? Teve um capitão britânico, quando a senhora esteve lá na Inglaterra, a senhora deve ter ouvido falar dele, ele chamava James Hook. A gente namorou. Eu tive um caso com o Cook. Ô, dona Claudine, isso foi no final do século XVIII, não é possível. Eu estava de vestido, corcelê. É verdade, leque. Mentira. O James Cook, quando ele chegou lá nessa região, que chamaram ali depois de Ilhas Cook, né, em homenagem a ele achou que a língua falada nessas ilhas polinésias eram muito parecidas com o pessoal do arquipélago, chamado Arquipélago da Sociedade, que é onde fica o Tahiti, a 1.600 quilômetros pelo oceano dali. Quer dizer, é muito longe. Como é que pode gente que fala parecido viver em lugares tão distantes, né? Jet ski? O James Cook tinha um jet ski? Não. Não, naquela época não tinha jet ski. Não tinha jet ski, mas eles acham que foi alguma coisa assim, sim. Como a senhora está dizendo, essa família de línguas chamam-se línguas austronésias. Vem lá de Taiwan e é uma das famílias linguísticas mais faladas no mundo, mais difundidas no mundo, sabia? Será que eu vou morrer e não vou ver um lugar desse, Eliso? Não, a senhora vai sim. E vai aprender a falar essa língua, dona Claudine, para poder conversar de igual para igual com os caras lá. Quando eu tomo um goró, eu falo austronésio. Pode ter certeza. A língua, né, o idioma, já conectava essas populações, né? Mas o pesquisador do Laboratório Nacional de Genômica para a Biodiversidade do México, se chama Andrés Moreno Estrada, ele dizia o seguinte: bom, o idioma ligava, mas e como é que a gente vai ter certeza disso? Aí os cientistas começaram a avaliar o DNA dos habitantes atuais dessas ilhas.
E eles conseguiram encontrar justamente, como eles estão chamando aí, a peça que faltava nesse quebra-cabeça. O Alexander Ioannidis, que é um outro pesquisador, ele diz o seguinte, que o genoma dessas populações, dessas ilhazinhas, guarda a história dos ancestrais. Né? Eles avaliaram o DNA de 430 habitantes de 21 ilhas do Pacífico Sul, numa amostra gigante. O que eles descobriram? Quando eles compararam essas pegadas biológicas, né, essas pegadas genéticas, eles conseguiram ver certinho quando é que o genoma se dividiu, e aí foi possível estimar quando as populações, né, das ilhas e dessa região das ilhas da sociedade coexistiram pela última vez. Eles conseguiram chegar numa data que seria entre os séculos 9 e 13 depois de Cristo. Muito doido, né? Muito tempo! Muito tempo. Essas populações teriam ido do oeste para o leste entre os séculos 9 e 13. E as primeiras migrações teriam partido lá das ilhas Samoa, no oeste, na direção sudeste. Eles teriam se estabelecido num lugar chamado Rarotonga, a maior das ilhas Cook, por volta de 830 depois de Cristo. Tá vendo que a senhora não namorou com esse povo, dona Claudine? Deve ser outro Cook. Não, século XIV até podia ser, eu estava lá. Mas até o 9 acho difícil. Não precisa nem de DNA para descobrir que essa galera é muito inteligente, porque morar naquele lugar parar. Eu vejo as fotos, cada resort que tem lá, tem tudo all inclusive. E relevo vulcânico, né? Tem erupção ali, é bem interessante. E essa migração chegou lá nas tais das Ilhas Sociedade por volta de 1050. Depois, em 1110, essas populações pisaram num arquipélago chamado de Tuamotu, formado por várias dezenas de atóis e pouco povoado atualmente. Nessa época, essas ilhazinhas, elas tinham acabado de emergir, né, de surgir, e elas apresentavam condições de vida bem favoráveis, como a senhora está aí dizendo. Tudo all inclusive, pinha colada, coqueirinho, água de coco. Mas, Eliso, será que tem excursão para a terceira idade para a gente visitar esses lugares aí? Eu vou abrir o Google para dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, peraí. Como é que chama lá? Tuamotu? Esse é um dos lugares. Então, depois de lá é que eles foram para as Ilhas de Páscoa, que é onde tem aqueles... Chama-se Moai, aquela estátua, né? Aquela estátua que a senhora está falando. Ilhas Butuca, Todibutuca. Ilhas Todibutuca, aí foi para Ilhas Marquesa. E aí? Tem um condomínio aqui do lado. Condomínio, edifício, Ilhas Marquesa. Feio. Quantas milhas a gente vai precisar para ir até lá? O que a gente vai precisar comprar? Olha, eu não tenho milha no cartão de crédito, mas dá para a gente ir aqui. Ó. Tem uma Ilha Butuca, aqui do lado dele. Deixa eu ver aqui. Jardim Rosa Maria. Não é isso que a gente está procurando, né? Ilhas Marquesa. Tem a Ilha do Bananal também aqui na cidade de São Paulo, dona Claudine. Essa dá para a gente ir de balsa. Não fala em banana, você não sabe o que eu fiz hoje. Fui esquentar, porque eu ponho banana na geladeira, né? Você sabe, ela fica preta, mas ela demora para estragar. E aí, eu pus a banana para esquentar no micro-ondas, para tirar o gelo, pegou fogo. Fogo na banana. É sério. Eu fui a cara da carranca da Ilha de Páscoa. Pegou fogo na banana, meu. Enquanto a senhora vai aprendendo a falar esse idioma aí da Polinésia do Sul, eu passo aí na casa da senhora para dar uma olhadinha nesse moai banana que a senhora produziu, tá? De repente é o início de uma nova civilização, dona Claudine. Fogo na banana. Obrigada, querida. Um beijo. Eu vou fazer um levantamento aí dos idosos e das idosas que querem viajar, e aí eu te incluo na lista, tá bom? Combinado. Beijo, querida. Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi. Se você curte esse podcast, assine nossa campanha e ajude a levar ciência para a rua. Saiba mais em ciencianarrua.net.